Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Abdinardo. Vamos começar a nossa 10ª semana de ADNP e o assunto de hoje será sobre regressão logística. Então, regressão logística é uma ferramenta que você vai utilizar para fazer previsão de classificação de uma determinada observação em um determinado grupo. Então, para tornar a coisa bem clara na área da administração, é quando você quer calcular, por exemplo, a probabilidade de que um determinado consumidor vá ou não comprar seu produto. Ou, se você for para a área de finanças, você querer medir a probabilidade de um determinado cliente seu pagar ou não o empréstimo que ele venha a ter contraído num banco. Então, nesse sentido, é que vocês vão utilizar a regressão logística. Diferentemente da regressão linear, no qual você previa um determinado valor numérico, por exemplo, qual é o valor de salário que eu poderei ter à medida que eu vou aumentando a minha experiência no trabalho, aqui a sua variável dependente ela não é contínua, ela é categórica. Então, toda vez que a tua variável for categórica, você vai utilizar a regressão logística. Se a tua variável for contínua, você vai utilizar a regressão linear, conforme ele atenda os pré-requisitos do modelo. Então, aqui no nosso exemplo, o que a gente está querendo medir é o seguinte: se houve a compra ou não de determinado cliente à medida que ele viu uma propaganda em uma determinada rede social. Então, aqui nós temos aqui o ID dos usuários, que isso aqui não vai ser importante para a gente. Aqui a gente está medindo o sexo do usuário, se é masculino ou feminino. Aqui nós estamos medindo a idade do usuário que viu a propaganda lá na rede social. E aqui é o salário estimado desse usuário. E aqui nós estamos medindo se ele comprou ou não comprou. Então, se ele comprou, ele vai ter o valor 1. Se ele não comprou, ele vai ter o valor 0. Então, você como gestor, o que você vai querer saber é o seguinte: a partir desses dados, qual é a probabilidade do teu consumidor comprar ou não um produto teu a partir de uma propaganda tua em uma rede social. Bom, o primeiro passo que a gente tem que entender para fazer a regressão logística é entender a minha variável dependente. Então, aqui, como ela é categórica, eu venho aqui em analisar, estatística descritiva, venho aqui em frequência. E aí eu seleciono a minha variável categórica, que é aqui que se comprou ou não. Aqui eu desmarco todos esses valores que não me interessam, porque o que vai me interessar aqui é a tabela de frequência dela. Clico aqui em OK, e aí eu consigo encontrar a tabela de frequência dela. Veja que eu tenho um dado perdido aqui, que ele não vai ser computado quando a gente for fazer a nossa regressão logística. Então, a minha amostra cai de 401 para 400. E aí eu tenho 143 pessoas que compraram, que é o valor 1, 257 pessoas que não compraram. Por que eu estou fazendo aqui essa tabela de frequência? Porque eu preciso definir no modelo de regressão logística qual é o meu ponto de corte. Então, o que é esse ponto de corte? Observando essa figura aqui que você está vendo, essa é a figura da regressão logística, que ela é uma figura que nós chamamos de uma função sigmoide. E toda função logística ela tende a ser simétrica, ou seja, a área sobre a curva aqui é igual à área sobre a curva aqui. Entendeu? Aqui eu estou admitindo que meu ponto de corte é de 50%. Por quê? Porque eu tenho o tamanho da amostra aqui igual ao tamanho da amostra aqui. Mas quando isso não acontece, você precisa reajustar o seu ponto de corte. E o ponto de corte vai ser o valor do grupo que tiver a maior frequência. Então, se a gente voltar aqui para o nosso exemplo, o grupo que tem aqui a maior frequência é justamente dos que não compraram, que é de 64,3%. Então, se eu for para o nosso modelo, eu teria que pegar esse ponto aqui e ajustar aqui para pouco mais acima de 60%. Uma vez que eu sei que existe mais chance de eu não comprar do que eu comprar. Certo? Então, antes de fazer qualquer coisa na regressão logística, o primeiro passo que você faz é uma estatística descritiva aqui para você definir onde é que vai ser o seu provável ponto de corte. O ajuste você faz aqui observando para o grupo que tem a maior distribuição de frequência, até porque, pessoal, esse daqui vai ser o nosso chamado modelo base.
O que é o modelo base? Admitindo que eu só considere a tabela de frequência para eu calcular a minha probabilidade de comprar ou não, eu preciso encontrar um modelo que me dê chances melhores que essa daqui. Então, ou seja, se eu não tiver modelo nenhum para fazer essa previsão, as chances de eu acertar é de 64,3%, ou seja, só tem 35,8% de chance do meu cliente comprar meu produto. Então, preciso de um modelo que aumente as chances de eu acertar se meu cliente vai comprar ou não. Então, segundo passo. Se vocês observarem, aqui as minhas variáveis, elas não têm a mesma escala, principalmente a idade e o salário estimado. Veja que eles são escalas totalmente diferentes. E isso, quando você for rodar no modelo de regressão, isso causa uma diferença. Em que sentido causa diferença? De você interpretar os parâmetros, porque as escalas são muito diferentes. Então, sempre é recomendável que você padronize os valores antes de fazer a regressão logística. Então, você vem aqui em analisar, estatística descritiva, você vem aqui em descritiva. Clicou aqui, você seleciona a idade e o salário estimado. Aqui você desmarca todos esses outros parâmetros, deixa só a média, até porque isso não vai importar para a gente. O que vai importar é justamente salvar os valores padronizados Z aqui. Você clicou aqui em OK, lá no resultado ele vai dar o valor da média. A prova está aqui a média, como as escalas são bem diferentes. E aqui são com esses valores que vão me importar, que são justamente os valores Z. O lado bom da regressão logística, diferentemente da regressão linear, que você tem que parametrizar as variáveis categóricas, é que ele já parametriza isso para você. Então, o nosso modelo inicial vai ser o seguinte. Eu quero saber se o gênero, a idade e o salário estimado, de que maneira essas três variáveis vão afetar a minha chance de comprar ou não a partir de eu ter visto uma propaganda em determinada rede social. Só que para fazer isso, para poder incluir as variáveis categóricas, eu preciso rodar um script. Entendeu? Não tem disponível aqui na tela. Então, vem aqui em arquivo, que aí vocês vão abrir o arquivo de script que eu vou deixar disponibilizado para vocês. E aí você vai ter que escrever esse comando aqui. No arquivo de script já vai estar pronto para vocês. Entendeu? Então, aqui você vai colocar a sua variável dependente, que aqui é o purchase, com as variáveis que eu quero utilizar, que aqui você vai utilizar os valores padronizados, que seria o valor padronizado da idade, o valor padronizado do salário estimado. E aqui eu vou acrescentar o sexo, que é o gender. Entendeu? Que ela aparece bem aqui. Ó. Se você olhar, está aqui nesse categórico. Então, vou selecionar aqui todos esses parâmetros. Venho aqui em executar e vou rodar a minha seleção. Na hora que eu rodar a minha seleção, ele já vai dar os resultados da minha regressão logística. Então, aqui ele só vai considerar os valores que não sejam perdidos. E aí ele vai promover aqui várias saídas para mim. Como eu tinha falado anteriormente, ele já recategorizou aqui as minhas variáveis categóricas, no caso, o sexo. Então, essa é a vantagem de você utilizar a regressão logística. Por mais que tenha lá um texto, ele já recategorizou, ou seja, quando for feminino, vai ter valor 1, quando for masculino, vai ter valor 0. E aqui ele já me fornece alguns resultados. Essa tabela de classificação, que em alguns manuais você também vai ser chamada de tabela de confusão, ela vai te dar o quanto o teu modelo acerta. Então, lembra que anteriormente, se eu não tiver modelo nenhum, eu vou ter um acerto de 64,3%. No momento em que eu tenho um modelo, esse modelo passa a ter uma chance de acerto de 85,3%. Como é que eu sei isso? Aqui são os valores observados, que é justamente a minha variável dependente, ou seja, o que eu consegui medir. Então, eu tenho 237 pessoas que não compraram e meu modelo aqui, que aqui eu estou medindo o quanto eu consegui prever. Então, meu modelo previu 237 pessoas que não compraram de maneira correta.
só que ele errou em 20. Ó. Se eu olhar aqui, 237 mais 20 vai dar 257, que é justamente a quantidade aqui de pessoas que não compraram. Então, eu acertei em 237 vezes e errei em 20, que dá um acerto aqui de 92,2%. Se eu for aqui para o meu modelo em relação aos que compraram, então ele acertou em 104 vezes. Então, e errou em 39 vezes, dando aqui uma percentagem de 72,7%. Só que no geral, ele acertou 85,3%, que é justamente aqui a soma da diagonal. Então, você só pegar 237, somar com 104 e dividir por 400, que é justamente o tamanho da minha amostra aqui, eu vou chegar a 85,3%. Esses dois outros valores eu vou trazer daqui a pouco para vocês explicar qual é a importância dele na avaliação. Por fim, ele está me dando aqui os parâmetros do meu modelo. Se vocês observarem aqui, na coluna de significância, ele é em relação ao chamado teste de Wald, que é o equivalente ao teste T quando a gente faz a regressão linear. Aqui na regressão logística, a gente usa a estatística de Wald. E aí, a análise é a mesma. Se o valor for abaixo de 5%, a variável permanece no modelo. Se for acima de 5%, a variável tem que ser excluída do modelo. Se vocês observarem aqui, eu estou avaliando quando o gênero é igual a 1, porque quando o gênero é igual a 0, qualquer coisa multiplicada por 0 continua sendo 0. Mas quando o gênero for igual a 1, aqui no caso, quando ele for feminino, veja que aqui, se o valor fosse significativo, veja como ele é acima de 5%, então eu tenho que excluir o gênero. Agora, vamos admitir que ele fosse significativo. Então, o fato de ser feminino contribuiria para você não comprar o produto. Haja vista que o valor é negativo. Então, ele contribui para você não comprar o produto. Então, ele contribui para você ficar mais próximo do grupo de não comprar, que é justamente o 0. Quando ele é positivo, ele influencia no grupo que comprou, que é o grupo do 1. Então, quem é que permaneceu aqui? Além da constante, aqui permanece a idade, ou seja, a idade contribui bem para comprar mais do que o salário estimado. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais velha a pessoa for, maiores são as chances dela comprar aquele determinado produto que foi propagandeado em uma determinada rede social. Então, uma vez que a variável categórica ela não precisa permanecer, aí eu tenho como olhar, então eu tenho como usar a tabela de menus aqui do PSPP. Que eu venho aqui em analisar, venho aqui em regressão, eu venho aqui em binary logística. Então, só para deixar claro, se você for utilizar uma variável categórica dentro do teu modelo, você precisa rodar o script. Mas se não tiver variável categórica, você vem aqui direto para o menu. Clicou aqui em binary logística. Minha variável dependente é justamente as compras. E as independentes são os valores Z. Aqui em opções, só estou clicando aqui para mostrar, mas você deixa tudo marcado aqui. E aí aqui eu preciso fazer esse ajuste. Qual é o ajuste que eu tenho que fazer aqui? Que aqui eu tenho que colocar os 64%. Ok? E aqui esse 64% vai me dar justamente o meu modelo que eu estou querendo estimar. Então, você clica aqui em continuar. E aí, é só clicar em OK. Clicou em OK, ele vai te dar uma saída aqui, já com o modelo final. E aqui está a significância, o modelo todo significativo. Então, veja que aqui agora, a minha taxa de acerto é de 81,3%. Entendeu? E aqui a minha tabela de classificação. E quais são os outros parâmetros que eu tenho que prestar atenção? Justamente nesse sumário do modelo. Aqui, basicamente, gente, o que você vai ter que prestar atenção é nesse Nagelkerk R-squared, que é o R quadrado Nagelkerk. Ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, pessoal, melhor. Então, você dá uma olhadinha aqui e veja que no nosso caso deu 0,63. E aqui o meu modelo todo significativo. E veja como com os valores são padronizados, eu consigo entender melhor como é que vai funcionar a minha
capacidade de previsão. Então, qual é o problema aqui que o PSPP tem? É que o PSPP ele não permite eu salvar os valores previstos. Então, vou ter que utilizar o Excel para poder continuar a análise. Então, para o Excel, eu vou ter que copiar aqui o valor do Zerejo, Ctrl C. Eu venho aqui para uma planilha que eu deixei pré-pronta, que também ficará disponível para vocês. Venho aqui, colar especial, texto, e eu venho aqui, clico aqui nos Estimated, Salary, Ctrl C, venho aqui, colar especial, texto, ele vem para cá. Então, como é que funciona o modelo logístico? O modelo logístico, gente, primeiro eu preciso achar os valores de Z, que aí o valor de Z, gente, vai ser em função de uma função linear normal. Então, onde é que está essa minha função linear? Está bem aqui, ó. Então, o primeiro passo que eu vou colocar é pegar o valor da constante, que é menos 1,14. Venho aqui, igual a menos 1,14, mais. Segundo passo, justamente colocar agora as variáveis. Em seguida vem a idade, que é igual a 2,45, mais 2,45 vezes o valor padronizado da idade, mais, voltando lá no modelo, o coeficiente do valor Z do salário estimado, que é 1,22. Volto lá para Excel, 1,22 vezes o valor Z estimado, que é aqui no C2. Enter. E aí, um duplo clique para todos os valores. E aí, como é que eu calculo a probabilidade de um grupo, de uma variável pertencer a determinado grupo ou não? Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é igual a 1 dividido por 1 mais esse EXP, que quer dizer o número neperiano, que é aquele Ezinho, elevado a menos o valor de Z. E aí eu consigo calcular a probabilidade. Então, se o valor que você está encontrando aqui de probabilidade for maior que o ponto de corte, o nosso caso foi 0,64, ele vai pertencer ao grupo 1, que é a probabilidade de comprar. Se ele estiver abaixo de 0,64, ele vai pertencer ao grupo 0. Aqui eu montei os gráficos, pessoal, para vocês verem qual das duas variáveis, no final das contas, é a mais importante. Aqui é o gráfico da probabilidade em função da idade. Então, basta você apertar F2, você clicar aqui, ó, no gráfico, ele vai dizer que é a probabilidade em função da idade. E aqui, se você clicar aqui no gráfico, ele vai te mostrar aqui a probabilidade em função do salário. Então, como eu já havia dito aqui anteriormente, que a idade aparenta ter mais importância do que o salário, basta só olhar o valor do coeficiente aqui. Então, quanto mais próximo esse gráfico for do S, ou seja, quanto mais o gráfico mais parecido com essa curva aqui, então mais importante a variável é. E aí, precisamos também medir alguma eficiência do modelo, que é o que é chamado de eficiência global, a sensitividade e a especificidade. Então, a eficiência global, gente, basta você pegar o valor da diagonal aqui, ó, esse 244 mais 81. Então, vem aqui. Igual a, vou abrir parênteses aqui, 244 mais 81. Aí eu divido pelo tamanho total da amostra, que é de 400. E aí, está aqui os 81,3%. Aí agora, pessoal, eu preciso olhar em relação à sensitividade. O que é sensitividade? Sensitividade é o seguinte. Aqui, eu preciso olhar o seguinte. Eu preciso olhar o quanto o meu modelo classificou aqui em relação às compras. Então, está aqui, ó, em relação às compras, eu coloquei 13 mais 81.
Entendeu? Então, 13 mais 81 eu estou utilizando o quê? Eu estou calculando o quanto o modelo acertou, ele sendo 1. Então, vamos lá. Então, no meu exemplo aqui, qual é o evento que eu estou querendo medir aqui? Se o camarada comprou. Então, ele comprou quanto? 81. Então, eu tenho que medir a minha capacidade de previsão uma vez que o evento acontece. Então, uma vez que o evento aconteceu, eu consegui acertar 81 e consegui errar 13. Então, a minha sensitividade vai ser igual a 81 dividido por 81 mais 13. A minha sensitividade é de 86,2%. Ou seja, quando eu espero que o camarada compre, eu consigo acertar em 86,2% das vezes. E a especificidade é justamente o contrário. Eu quero calcular a probabilidade esperando que ele não compre. Aí eu tenho que olhar para o outro lado aqui da coluna. Então, eu acertei 244 das vezes quando o evento não compre é medido. Então, eu tenho 244, vem para cá, dividido por 244 mais 62, que é quantas vezes que eu achava que ele ia comprar e ele não comprou. Mais 62. E aí, eu acerto na questão da expectativa do camarada não comprar em 79,7% das vezes. Então, essa são medidas que você deve considerar no seu modelo. A eficiência global, a sensitividade e a especificidade. Então, por fim, eu tenho uma última medida que eu trago para vocês, que é justamente a área sobre a curva da curva ROC. Então, a curva ROC ela vai te dar uma medida mais global do quão o teu modelo consegue acertar. E aí, quanto maior for a área sobre a curva, melhor para o teu modelo. Então, para isso, pessoal, eu preciso pegar esse resultado aqui da probabilidade que a gente calculou aqui e eu preciso levar lá para o PSPP, já que ele não me dá o resultado da probabilidade. Então, eu seleciono aqui, copiar, e aí agora eu vou lá para o PSPP, escolho uma coluna aqui e clico Ctrl V. E aí veja que ele vai colar aqui os valores de probabilidade que eu calculei. Vou aqui em visualização da variável, vou colocar aqui 3 casas decimais só para melhorar a visualização e vou renomear a variável aqui como prob de probabilidade e pred de previsto. Clico Enter. E aí eu vou calcular a curva ROC. Para isso eu venho aqui em analisar. E aqui você tem aqui ROC curve. Então aqui para a variável de teste, pessoal, eu vou jogar justamente a minha prob pred. E a variável de estado vai ser a minha compra. E o valor da variável de estado vai ser igual a 1, porque eu quero saber justamente quando o meu consumidor quer comprar. Aqui em display eu peço para mostrar a ROC Curve com a diagonal como linha de referência. E clique em OK. E aí a interpretação que você tem que fazer é o seguinte, aqui tem uma linha amarelo, e aí quanto mais essa linha amarela se aproximar aqui desse canto, ou seja, quanto mais essa linha amarela se aproximar de um L, melhor o modelo. Porque quanto maior ele for o L, ele vai pegar a área de todo o quadrado aqui. Então aqui o que ele está calculando é justamente o valor da área sobre essa curva amarela aqui. E o valor da área aqui deu 0,93. Então quanto mais próximo de 1 for essa área, tanto é que é um quadrado aqui, cujo esse lado aqui é igual a 1 e esse lado aqui também é igual a 1, então 1 vezes 1 dá 1. Então, quanto mais próximo for de 1 essa área sobre a curva, melhor é a qualidade de previsão do seu modelo. Então é isso aí, pessoal, os assuntos principais para a regressão logística que você deverá conferir, deverá considerar, e vejo vocês numa próxima aula.